novamente. E só que agora é diferente, com a verdade da cabeça e não com a ilusão, não com a hipocrisia, não vivendo a mentira. Que da hora. Que é uma grande questão, né? Quando a gente é jovem, a gente tem um ideal de masculinidade que nos vendem através de clipes de música, através de clipes de rap, clipes de gringo, os Instagrams do Del Bizarria, de todos os grandes influenciadores que chegam até nós, até na novela da Globo, chega o cara pegador, que ele é o sex symbol, tudo isso leva a gente pra sexualidade que nos torna escravos e não livres, né? Que é a grande mentira que a gente vive na maior parte do tempo. Cara, eu fico muito feliz de você começar o podcast dessa demais, cara. Mais com a boa vontade, né? É que é interessante, às vezes o cara fala o correto com as palavras erradas. Eu não volto atrás de nada do que eu falei. Eu ainda continuo acreditando que aquilo é uma verdade. Só que é uma verdade mundana. Querendo ou não, quando a mulher usa a camisinha com o cara, ela tem nojo dele. Isso é uma grande verdade. Mundana, não podemos negar. O cara que vive o sexo casual, a relação demoníaca, que o cara cria uma aliança, querendo ou não, com a pessoa, ele sempre vai acordar cansado no dia seguinte. E não disposto, alegre. Tanto que hoje, com 26 anos... Tendo pai daqui a pouco, casado e com Cristo, eu tenho muito mais energia do que quando eu tinha com 20 anos de idade. E como é que isso pode acontecer justamente o oposto? Era pro cara de 20 anos ter uma energia absurda e inacabável. Só que como que o cara com 26 agora tem muito mais energia do que um cara de 20 anos, quando eu tinha 20? Justamente porque quando eu tinha 20 anos, eu vivia através de sexo casual. Eu vivia acreditando que o homem alfa era o cara que pegava todo mundo, vivia a ilusão. Pobre homem podre, porco e burro, né? Se destruindo por completo, vivendo uma ilusão. Mas eu não desacredito daquilo que foi falado e foi ensinado, tanto no episódio do Redcast, como aqui também na internet em si, porque é um conteúdo verdadeiro para quem vive uma vida mundana e não uma vida em Cristo e uma vida da verdade. Se tu quer viver uma mentira, se tu quer viver uma ilusão, se tu quer se destruir por completo, acumular demônios na tua cabeça, porque querendo ou não, eu tenho que conviver com todas as lembranças e tudo aquilo que eu fiz, eu tenho que conviver. Então é muito triste, cara, porque eu tenho que todo dia enfrentar o velho homem. Todo dia eu tenho que matar o antigo Breyer. Só que muita gente fala, pô, o Breyer virou um hipócrita. Eu prefiro o Breyer do Antigo Testamento. O Breyer era melhor, pegava todo mundo, fazia isso e aquilo. Só que a galera não percebeu ainda que quem escolheu a Cristo foi o antigo Breyer, não foi o novo. Porque para ter o novo Breyer, o antigo precisou tomar uma decisão. Sim. Né? Isso é algo interessante também pra a gente conversar e eu te contar. Como que aconteceu essa transformação, né? Transformação não é nada mais do que ganhar uma nova forma. E como é que o cara saiu de um cara promíscuo, um cara que tinha idolatria, as pessoas eram cegas, defendiam com unhas e dentes, e tratavam um cara como um ídolo, igual na época de Moisés lá, que ergueram um bode de ouro. Hoje em dia a idolatria continua, só muda o formato, né? Tem nada de novo debaixo do sol. Você era muito idolatrado. Total. Porque, primeiramente, né? o seu público era um público mais jovem. Sim. E o jovem busca referência, né? Querendo ou não, você passava uma mensagem de que, tipo, ó, sai de casa, tem uma vida toda pra você curtir, deixa de ser triste, né? Para com esses pensamentos negativos que você tem sobre a vida é muito melhor do que você acha e tal. E aí, com essa mensagem motivacional, de um certo modo, as pessoas atrelam você uma figura de autoridade. E tem aí que eu acho uma coisa bem interessante, né? As pessoas falam, pô, Breyer, mas antes tu vivia sorrindo, antes tu falava umas coisas legais sobre ansiedade. Beleza, não significa que antes, quando eu não era cristão, eu não era alegre. A diferença é que a alegria em Cristo é muito melhor e ela é sólida comparada à alegria que eu tinha. Uma alegria momentânea que sempre precisava de estímulo, sempre precisava de dopamina, sempre precisava estar com alguém, estar com a galera, estar fazendo alguma coisa e sempre ter assunto relacionado a mulher. Tudo era em prol de mulher, tudo pra isso, tudo pra promiscuidade, tudo pra imoralidade, tudo pra depravação e destruição. Que aí o cara vive uma verdadeira ilusão, acreditando que é livre, quando na verdade ele é escravo. Porque a verdadeira liberdade é ter domínio próprio e não seguir uma vida hedonista baseada nos prazeres. Só que essa vida hedonista é a vida que nos entregam, falando que desse jeito tu vai ser feliz. E aí a gente vê tanto na internet como no mundo real, no mundo social. Hoje é só tu dar uma volta ali, tu veio caminhando, tu vê a quantidade de bar que tá lotado. Muito. Procurando o quê? Passou a semana toda trancada dentro do trabalho, trancada dentro de casa. Aí chegou o final de semana, a pessoa vai orar, vai treinar, vai fazer o quê? Vai se chapar pra caramba pra esquecer a semana que teve. Então é muito louco, porque não significa que o Breyer do Antigo Testamento era uma pessoa ruim ou falava coisas ruins. Você não mentia.
Você A questão é... pregava a verdade, digamos assim, Não, que então, você vivia. A questão é, tudo que eu falei e que criou esse alicerce muito forte com os jovens foi as questões que eu tratei sobre mentalidade, ansiedade e depressão. A parte de mentalidade criou a autoridade, que criou o alicerce com as pessoas. Conteúdo de mulher não cria alicerce, nem senso de comunidade nenhum. É apenas o bônus que o cara vai conseguir. Tu vai transformar a tua mentalidade pra comer alguém. Tu vai botar o shape pra comer alguém. Tu vai fazer isso pra comer alguém. Tu vai ganhar dinheiro pra comer alguém. E aí a vida se resume só em dinheiro e putaria? Pô, a vida deve ser algo a mais do que isso. Se a gente parar pra refletir, a gente vai envelhecer. A gente cada vez mais, quando mais a nossa idade vai avançando, cada vez menos a gente tem contato com os nossos amigos. Quando tu tava no colégio, tu via teus amigos todo dia. Tu fez 18 anos, já perdeu. Tu fez 25, tu não vê mais com tanta frequência. Vai fazer 30, 40, 60, tu não vai ver. Se mandar uma mensagem ou outra no aniversário vai ser muito. Então o que vai te sobrar de fato até o último dia da tua vida pra quem acredita em Cristo? É a tua esposa até a morte. E se tu... Porque o casal é uma árvore, né? E a árvore tem que dar frutos. A árvore que é o casal deu frutos, os frutos serão árvores e as árvores lhe darão frutos. E os frutos serão os netos. E eu quero ser um cara velho com muito neto. Porque querendo ou não, quem vai me visitar depois vai ser os netos, cara. Não vai ser o amigo que tava comigo na putaria, o amigo que tava comigo conversando sobre teologia, não vai ser o amigo que tava falando sobre YouTube. Não vai ser. Vai ser eu e minha esposa velhinho sendo visitado pelos netos. Porque querendo ou não, até os filhos, eles diminuem a frequência de visita. Eles vão estar preocupados com o trabalho, vão estar preocupados com faculdade, vão estar preocupados em viajar. Então eu fico muito preocupado hoje em dia, que eu não tinha isso no meu coração, que realmente Cristo tira a cegueira da gente e faz a gente entender que a vida é muito mais do que aquilo que tu acredita que ela realmente é. Mas você tava na fase, como você falou, falar do shape, do dinheiro, da mulherada e sexo casual e tudo mais. Teve algum evento que mudou o Breyer de antes pro de agora? É aquela coisa que o Léo Stronda fala, né? O cara precisa se ferrar pra conhecer a glória de Deus. O Léo Stronda foi parar no hospital por causa disso. Virou o Fred Krueger, né? Porra, virou verdade. Fred Krueger. O do Léo Stronda, ele quase morreu. Não, ele bizarro. falou. Ele não acreditou na primeira vez, né? Mas isso tem a ver com o quê? Quando tu tem acesso à mulher, acesso à fama, acesso a lugares, acesso a pessoas, acesso a bens materiais, acesso a dinheiro, tu vai ser dominado pelo orgulho, pela idolatria, tu vai ser dominado pelo ego, tu vai se achar e se sentir superior a tudo e a todos. Querendo ou não, eu era um cara completamente orgulhoso. Tu devia perceber isso na minha presença na época. Totalmente orgulhoso, totalmente dominado pelo ego, um cara que queria estar acima até das pautas sendo jogadas na conversa. Então, quando o cara ele é dominado pelo ego porque ele conseguiu um poderzinho que as pessoas acreditam, ele vai ser destruído, porque a soberba antecede a queda. E a gente vê isso lá no livro de 1 Reis, em 1 Samuel, 2 Samuel, Crônicas também, Novo Testamento, enfim, a gente vê isso na toda a documentação dos textos bíblicos, né? E também nas questões sociais, fama, internet, a gente sempre vê isso, presidentes. Quando tu se torna um cara orgulhoso, tem acesso a tudo aquilo que um menino rejeitado, inseguro, não tinha acesso, e que acreditava ser o sucesso, porque o sucesso, para um cara que não tem nada relacionado a questões sociais, o sucesso vai ser ele ter alguma coisa. Ter amigos, ter mulher, ter dinheiro, ter bens materiais. Então ele coloca a questão do sucesso no materialismo. E eu não tô dizendo que o materialismo não é importante. É bom ter um bom teto pra deitar a cabeça, uma boa cama, um bom travesseiro. É bom usar uma roupa de qualidade. Só que quando tu cria apego naquilo, tu está servindo ao dinheiro. E o dinheiro não te serve. Então tu querendo ou não, tu acaba causando a idolatria nas pessoas, porque tu se coloca como um rei inerrante, que não tem falhas, que não tem erro, que tudo que tu faz, que tudo que tu fala, todas as tuas atitudes são as corretas e as certas. Tu nunca tá errado. E esse é um grande problema, que o orgulho faz você nunca entender que você tá errado. Então isso é complicado, cara, porque eu tava na Social Pro também, a gente tinha um trabalho, eu e o Max. A gente conseguiu levantar muitos jovens a sair da tristeza, vencer problemas mentais. Só que o Max continuou tocando a Social Pro, deve estar fazendo um excelente trabalho com conteúdo relacionado às questões mundanas. Só que quando a gente pega uma pessoa e manda por uma direção X
que é só comer gente, que é só fazer isso, mesmo o princípio inicial não sendo isso, mas tu leva a pessoa pra isso, tu vai mais destruir a vida dela do que construir algo. E eu falo isso por mim, não até pelos outros, porque eu tô aqui pra falar sobre mim. Não tô aqui pra falar sobre os outros ou criar guerra com alguém. Eu não odeio ninguém, não tenho inveja de ninguém. Então, eu sempre vou bater em causas sociais, comportamentais e mentais. Por que eu vou criar briga com alguém, sendo que eu consigo focar em falar sobre o tema ao invés de brigar com pessoas? Tanto que é bem importante que eu saí da Social Pro, acho que no final de 2022 ali. Eu saí da Social Pro, ficou com o Max e ele continuou tocando o projeto. E aí 2023 foi o período que eu menos produzi conteúdo na internet. Eu menos apareci, eu tive uma crise existencial, tava bastante conturbado. Tava com um sentimento assim dentro de mim, acredito hoje que seja o Espírito Santo que tava trabalhando no meu coração. E no período, cara, na semana que eu ia... Meu avô tava com câncer, tava todo ferrado já com hemorragia. E na semana que eu ia visitar ele, por exemplo, eu ia visitar ele na terça-feira. Ele morreu na segunda. Eu morando em Santa Catarina, ele morando no Rio Grande do Sul. E eu já sabia que ele tava ferrado, então basicamente seria a última visita. Então, eu não vi meu avô a última vez, não consegui abraçar meu avô. E ele morreu. E isso me trouxe um baque muito forte de baixar o meu ego, baixar o meu orgulho e me colocar no meu lugar, de ser humano. E aí a última vez que eu vi ele foi no túmulo aberto. Aí até minha tia tava chorando muito, chorei bastante também. Aí minha tia pegou a minha mão e botou no peito do meu avô, não sei porquê, talvez ela devia estar um pouco conturbada com a situação. E ali eu chorei bastante. E desde então eu comecei a pensar muito sobre a vida, né? O que de fato é a vida? Será que a vida é só dinheiro, materialismo e baixaria? Será que a vida é só curtição? Será que a vida é só ter isso, só aquilo? Será que a vida é eu ser um ídolo para as pessoas? Será que a vida é eu ser idolatrado? Será que a vida é eu falar algo bom, mas na mesma proporção que eu falo algo bom, eu faço algo ruim? Então a minha conversão em Cristo, ela começou a dar início em 2023. Mas não significa que em 2023 eu me tornei um bom ser humano. Em 2023 eu comecei a ter compreensão de quem que era Cristo, quem ele era, a sua significância, a sua glória, e comecei a estudar a palavra. E desde então eu comecei a estudar a Bíblia, desde Gênesis. Estudando, depois eu comecei a estudar mais sobre teologia. Não sou nenhum especialista, não sou um cara que entende a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, não. Mas eu consigo entender o fundamental para compreender que Cristo é o Salvador, né? Os princípios fundamentais do Evangelho. Também a questão da aparição de Deus. Por que que ele apareceu naquele momento do Egito, onde tinha vários deuses? Por que que ele não é mais um criado pelo ser humano? Né? Por que que ele apareceu naquele determinado momento? Então eu consigo compreender tudo isso. E a construção da Bíblia também, dos textos. Porque não adianta tu ler algo que tu não conseguiu entender o que de fato é. Porque mesmo sendo textos sagrados, alguém teve que unir os textos, né? E dizer por que que o Evangelho de Maria Madalena não tá... Só tá de Lucas, de Mateus, de Marcos, de João.